O ambiente externo é inerentemente hostil. Contém uma variedade de elementos capazes de causar danos aos tecidos, de forma que o corpo deve erguer uma barreira para se proteger. Essa barreira é chamada de epiderme, localizada na interface com o mundo externo. A epiderme é um epitélio estratificado pavimentoso, que é descamado e renovado constantemente. A epiderme não tem vasos sanguíneos, obtendo os nutrientes por difusão originada da derme. Na pele glabra, sem pelos, que cobre as palmas das mãos e as plantas dos pés, a epiderme consiste em 5 estratos. Na pele não glabra, com pelos, que cobre o resto do corpo, existem apenas 4 estratos. O estrato basal, a camada mais profunda da epiderme, está firmemente conectada à derme ao longo de uma fronteira ondulada. O estrato basal consiste em uma única fileira de células representando os queratinócitos mais jovens. As células dividem-se rapidamente por mitose. As células de Merkel estão distribuídas de forma esparsa entre os queratinócitos. Cada célula de Merkel está intimamente associada a uma terminação sensorial nervosa e funciona como um receptor tátil. Existem também os melanócitos, que produzem um pigmento escuro chamado melanina na pele. A melanina é produzida e depois transferida através dos processos celulares para os queratinócitos vizinhos. Essa melanina agrupa-se no lado superficial dos queratinócitos, protegendo assim os núcleos celulares dos raios UV, que podem danificar o DNA. Embora as pessoas negras tenham uma melanina mais escura, mais granulosa e mais pigmento em cada melanócito, elas não têm mais melanócitos em quantidade do que uma pessoa branca. Os melanócitos reagem à radiação ultravioleta, aumentando a produção de melanina e também a sua transferência para os queratinócitos vizinhos. Isso é a resposta protetora que conhecemos como bronzeamento. O extrato espinoso tem várias camadas de espessura. Aqui ocorre mitose, mas com menos frequência do que no extrato basal. O extrato espinoso tem esse nome em razão da grande quantidade de extensões espinosas dos seus queratinócitos. As células dendríticas encontram-se dispersas entre os queratinócitos. Essas células policiam a superfície externa do corpo para capturar as proteínas estranhas, os antígenos, que invadiram a epiderme. Depois, elas saem da pele e seguem para um linfonodo próximo, iniciando uma resposta imune a todas as células estranhas que portam o antígeno. O extrato granuloso consiste em camadas de queratinócitos planos. Essas células também contêm grânulos de queratohialina e grânulos lamelares. Os grânulos de queratohialina ajudam a formar a queratina, e os grânulos lamelares contêm um glicolipídio de impermeabilização, que desempenha um papel importante na desaceleração da perda hídrica. A epiderme conta com capilares da derme para obter seus nutrientes. Acima do extrato granuloso, as células epidérmicas estão distantes demais dos capilares dérmicos para receber nutrientes. Então elas morrem, o que é uma ocorrência completamente normal. O extrato córneo é muito mais espesso na pele glabra, sem pelos. Seus queratinócitos mortos são sacos planos completamente preenchidos com queratina, pois seus núcleos e organelas desintegraram-se na morte celular.
Tanto a queratina quanto as membranas plasmáticas espessadas das células no extrato córneo protegem a pele contra a abrasão e a penetração. Além disso, o glicolipídio entre as células mantém essa camada impermeável. É muito impressionante que uma camada de células mortas ainda possa desempenhar tantas funções. As células do extrato córneo são eliminadas regularmente, como a caspa que se solta do couro cabeludo e os flocos que saem da pele seca. Essas células que saem são substituídas por células das camadas mais profundas. O extrato lúcido ocorre na pele glabra, sem pelos. Fica entre o extrato granuloso e o extrato córneo. O extrato lúcido consiste em poucas fileiras de queratinócitos planos e mortos. Suas células são idênticas às que existem no fundo do extrato córneo. Os queratinócitos conferem proteção física e mecânica, já que produzem antibióticos e enzimas que desintoxicam a pele das substâncias nocivas. Os queratinócitos são fortemente conectados entre si por uma grande quantidade de desmossomos e surgem na parte mais profunda da epiderme, a partir de células que sofrem mitose quase continuamente. À medida que essas células são empurradas para cima pela produção de novas, elas produzem a queratina, que acaba por preencher seu citoplasma. A queratina é uma proteína fibrosa resistente que preenche as células durante um processo em que o núcleo e as organelas são removidos. No momento em que alcançam a superfície da pele, essas células são sacos planos e mortos, completamente preenchidos com queratina. Milhões dessas células mortas são removidas diariamente, proporcionando uma epiderme inteiramente nova mais ou menos a cada 40 dias. Nos locais onde a pele sofre maior fricção, tanto a produção celular quanto a formação de queratina são aceleradas. Melanócitos produzem melanina. É um pigmento fotoprotetor que é repassado aos queratinócitos e às outras células vizinhas. A quantidade e o tipo de melanina determinam o tom da pele. Células de Langerhans são células apresentadoras de antígenos, que integram as respostas imunes adaptativas. Essas células fagocitam o material estranho e então apresentam os fragmentos desse material na superfície celular. As células Merkel são mecanorreceptores de adaptação lenta, localizados em áreas da pele que possuem uma sensibilidade tátil elevada. Essas células estão localizadas na base dos folículos pilosos para auxiliar ainda mais na sensação ao toque. As células de Merkel se associam com uma terminação nervosa para formar um receptor de Merkel em forma de disco. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.